Olá, graça e paz. Sou o pastor José Carlos e quero, antes de tudo, agradecer a Deus o privilégio que Ele tem me dado de poder partilhar a sua palavra. Mas eu também não posso deixar de agradecer a você que tem nos acompanhado nesta jornada de reflexões no Evangelho de Marcos. E mais ainda a você que também tem compartilhado este trabalho através das mídias sociais. Se você está chegando agora neste 10º vídeo, quero convidá-lo então a visitar o nosso canal no YouTube, onde estão todos os vídeos produzidos e assim você poderá pegar toda a sequência destes estudos. Nós chegamos ao capítulo 2 do Evangelho de Marcos. E se você tem a Bíblia ao seu alcance, eu convido a acompanhar a nossa análise. Marcos começa por nos informar que, dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. É o que podemos verificar nos versículos 1 e 2. Como vimos no vídeo anterior, a fama de Jesus já era grande e Jesus então já começava a ter dificuldades em transitar pelas cidades. É o que informa o verso 45 do capítulo 1. E isso, por consequência, o obrigava a permanecer fora, em lugares ermos, desertos. Agora ele está de volta à sua casa em Cafarnaum. E a informação de Marcos é que a casa está literalmente toda tomada. E foi nessa circunstância, nesse cenário, que surgiram 4 homens carregando um paralítico. Eu penso que o propósito daqueles homens era bem claro. Eles levaram o seu amigo paralítico com o objetivo de que Jesus o curasse. Afinal, diante de tantas curas que Jesus vinha realizando, certamente aquele paralítico também teria essa oportunidade. E eles estavam confiantes nisso. Só que teve um problema. A casa estava lotada de gente e não havia qualquer possibilidade de levar o amigo ao interior da casa onde Jesus se encontrava. E agora? Desistir? Não. Surpreendentemente, aqueles homens subiram ao telhado e, removendo a parte da cobertura, abriram passagem pelo teto exatamente no local onde Jesus se encontrava. Em seguida, baixaram a maca na qual o paralítico estava deitado. Olha quantas lições estes homens nos dão. Marcos não menciona seus nomes, assim como também não sabemos o nome do paralítico e nem a causa da sua paralisia. E estes homens revelam então inúmeras virtudes, algumas das quais gostaríamos aqui de considerar. A primeira delas é que eu os vejo como altamente sensíveis e solidários com a situação do paralítico. E quanto a isso, creio eu, não há dúvida alguma. E é exatamente o que nós precisamos ser em relação àqueles que estão na paralisia espiritual, que ainda não conhecem a graça salvadora de Jesus. Queridos, nós precisamos realmente ter compaixão daqueles que ainda não conhecem a Cristo como Senhor e Salvador. E para tanto precisamos ser sensíveis e solidários para com esses que ainda estão paralisados pelos seus pecados, pelos seus vícios, pelas suas paixões. Uma segunda virtude que eu também posso perceber naqueles homens é que eles eram bastante prestativos. Observe, não basta sermos sensíveis, nós precisamos tomar uma atitude positiva. Precisamos conduzir paralíticos até Jesus, o que nem sempre será uma tarefa simples. Jesus disse a Pedro e André, João e Tiago, pescadores de profissão, que eles deveriam, doravante, ser pescadores de homens. Pescaria nem sempre é fácil, assim como conduzir paralíticos também não é. Não sabemos a distância que aqueles homens percorreram para levarem o paralítico até Jesus. Longe ou perto, o fato é que aquilo deu muito trabalho, mas aqueles homens eram realmente prestativos. Mas além de prestativos, nós observamos que eles também eram homens determinados.
Eu digo isso porque, chegando ao local, aqueles homens encontraram um obstáculo. E diante do obstáculo, eles podiam desistir ali mesmo e voltarem para casa, quando nada valia a intenção. A casa estava lotada de gente e não havia, portanto, outra hipótese. Mas aqueles homens, como já disse, eles eram determinados, estavam determinados a atingir seus propósitos. Eles saíram de casa carregando seu amigo paralítico para o colocarem diante de Jesus para que este o curasse. Uma outra virtude que eu posso também perceber naqueles homens, que muito me chama a atenção, é que eles eram perseverantes. Essa, aliás, é a qualidade de quem não desiste facilmente diante de uma dificuldade. É o mesmo que persistente, obstinado. E nesse espírito de perseverança, aqueles homens então resolvem subir no telhado da casa onde Jesus estava e, usando de criatividade, sim, muita criatividade e também muito trabalho, abriram um buraco no teto, desceram um paralítico na maca diante de Jesus. Ufa, que trabalheira que aquilo deu, hein? Não foi fácil. Aí eu me pergunto, o que é que nós estamos dispostos a fazer para conduzir paralíticos à presença de Jesus? Será que nós temos desistido diante dos obstáculos que aparecem? Eu penso, queridos, que o que explica o comportamento daqueles homens anônimos é a fé. Eles eram efetivamente homens de muita fé. E essa avaliação, a bem da verdade, quem a fez foi o próprio Senhor Jesus. No versículo 5 nós encontramos: vendo-lhes a fé. Queridos, a Bíblia diz que na carta aos Hebreus, lá no capítulo 11, verso 1, que a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. E no verso 6 desse mesmo capítulo, nós vamos encontrar que, sem fé, é impossível agradar a Deus. Eita, se a nossa fé é pequena, meus queridos, façamos nossa a súplica dos discípulos dirigida a Jesus. Aumenta-nos a fé, conforme podemos verificar em Lucas capítulo 17, verso 5. Aumenta-nos a fé. Queridos, com estas lições dadas por aqueles 4 homens sensíveis, prestativos, determinados, criativos, insistentes, perseverantes, nós queremos encerrar o vídeo de hoje. No próximo vídeo, continuaremos falando sobre este encontro fantástico entre o paralítico e o Senhor Jesus e os desdobramentos que isso tudo teve. Não perca, portanto, convido você a estar conosco no próximo vídeo. Que Deus abençoe você e até a próxima, se Deus assim permitir.